capítulo 11, versículo 15. Livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 15. Amém ou misericórdia? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Santo é o teu nome, graças te damos, Senhor, te louvamos e te bendizemos. Senhor, queremos te agradecer por essa noite, pelos louvores, por cada vida que conseguiu chegar, por aquelas que estão a caminho. Senhor, continua abençoando, guardando, trazendo o teu povo para te louvar, para te adorar, para engrandecer o teu santo nome. Senhor, é um culto direcionado a famílias, a casais, e eu quero te pedir, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa continuar usando de misericórdia e abençoando as famílias, os casais, os filhos. Colocamos, meu Deus e meu Pai, a nossa vida na palma das tuas mãos. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha abrir o nosso coração para recebermos a tua palavra. Pai querido, Pai amado, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito fale conosco, meu Deus e meu Pai. Tome o primeiro lugar, abençoe essa palavra, meu Deus e meu Pai, que seja feita a tua vontade e o teu querer. Eu rendo graças a ti e eu já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra, ela vai falar o título dela: Davi comete um adultério e um homicídio. E o que mais me chamou a atenção nessa palavra, irmãos, porque aqui essa carta foi escrita por Davi, e a gente sabe que a Bíblia vai dizer que Davi era segundo o coração de Deus. E eu fiquei pensando, como que pode uma pessoa seguir segundo o coração de Deus, ter a ousadia e a coragem de escrever uma carta e dar na mão de Urias, para que Urias levasse essa carta para entregar a Joabe, para que ele fosse morto. Um homem que a Bíblia vai dizer que era segundo o coração do Senhor. E a gente sabe o começo dessa história. O que aconteceu? Estava acontecendo uma guerra. Urias volta. Já tinha acontecido o adultério. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele achou que ele ia resolver o problema com um outro problema. E eu fiquei pensando, como que pode um homem segundo o coração de Deus fazer uma coisa dessa? E o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração, irmãos, porque nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos uma carne que ela não se converte, e nós vemos aqui Davi agindo de uma maneira como se Davi estivesse numa guerra, e era um único só homem, era um homem que tinha mostrado fidelidade a Davi, porque quando ele volta daquela guerra, que Davi já tinha cometido adultério, que Davi deu uma ordem para que ele fosse para sua casa, se banhar, ver a sua esposa, ele não aceita, ele não concorda, e ele dá todo o exemplo para Davi de fidelidade que aquele homem tinha. E nem assim Davi volta atrás. Davi continua maquinando, continua intentando, continua achando que ele vai sair daquela situação. E a gente fica pensando nessa palavra porque Urias morre, e a gente fica pensando, mas se Deus sabia, por que Deus permitiu que acontecesse? O Espírito Santo foi falando nitidamente. Tem momentos, tem situações, porque Davi conhecia a palavra, nós conhecemos a palavra, nós temos ouvido a palavra, e vai ter momento que o Senhor não vai intervir. Sabe por quê? O Senhor vai querer saber até onde a gente vai, até onde a gente chega. Você não vai ter um momento que a gente vai falar, eu não posso
posso ir mais, eu não posso fazer isso. Não, e o Senhor estava acompanhando tudo aquilo. E Davi não voltou atrás. E eu fiquei pensando, imagine você receber uma carta para você entregar a alguém, e essa carta está pedindo a tua vida, pedindo com que você morra. E foi isso que Davi fez com Urias. Davi mandou que Urias levasse aquela carta. Irmãos, é algo tremendo, é algo maligno. Um homem segundo o coração de Deus. E o que eu entendo nessa palavra? Que nós precisamos vigiar. Porque como aconteceu com Davi, pode acontecer com cada um de nós. Nós não estamos isentos de pecarmos. Nós não estamos, irmãos, é a misericórdia do Senhor. É por isso que nós precisamos continuar vigilante. Por isso que a Bíblia diz vigiar e orar. Nós precisamos estar vigiando, nós precisamos estar em oração. Mas a gente sabe que cada um pode cair, não numa cilada dessa, mas em outras também. E na hora que acontece a situação, a gente quer resolver. E a gente sabe que um abismo vai chamando outro abismo. Mas Davi achou que ele ia resolver aquela situação pedindo a morte. Davi não tinha necessidade. Davi tinha tudo que Deus já tinha dado para ele. Se ele pedisse, Deus daria muito mais para ele. Ele já tinha família, ele já tinha mulheres, ele já tinha concubinos. Ele não precisava fazer aquilo. A gente vê Davi entrando numa família, destruindo um casamento. E aí ele já está voltado tanto para a carne dele, tanto para o natural, porque aí o espiritual, porque o pecado, a Bíblia vai dizer que ele gera morte. Então a gente vai pecando e a gente vai morrendo sim espiritualmente. Nós não conseguimos discernir, nós não conseguimos mais ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, e a gente começa a achar que a gente vai conseguir limpar o Espírito Santo de Deus. E eu te pergunto nessa noite, se nós não vigiarmos, se nós não estivermos atentos, cada um que estamos, nós que estamos aqui, a gente pode sim falhar. Falhar de uma maneira, porque a gente fica assim, como pode Davi? Como pode um homem de Deus? Porque aqui eu vejo que ele está agindo, que ele parecia que estava guerreando contra o inimigo dele, contra uma guerra, contra vários homens. E era um único homem, irmãos. Era Urias. Era Urias que mostrou para ele fidelidade. Era Urias que não foi para a casa dele. Era Urias que estava em jejum. Era Urias que estava sentado ali fora do palácio, ali, dormindo naquelas situações, sem querer ir para casa, porque ele entendeu que a arca estava na tenda, que os homens que estavam na guerra estavam passando por algumas situações. E ele falou, eu não vim para aqui para descansar, não. Eu não vim para aqui para usufruir daquilo que é bom, não. Eu quero, mesmo estando aqui fora daquela guerra, eu quero me comportar como se eu estivesse lá, porque ainda que eu não esteja lá, o meu coração está lá com eles. E nem isso fez com que Davi voltasse atrás. Irmãos, em nome de Jesus, a gente pode até começar errado, mas a gente não precisa terminar errado. Em nome de Jesus, a gente pode até ter tropeçado, mas a Bíblia diz que aquele que cair não vai permanecer prostrado, porque ele é poderoso para nos levantar. Então a gente não precisa continuar efetuando maldade, a gente não precisa chegar a um ponto de gerar mortes, nem mortes físicas, nem mortes espirituais, porque nós temos esse Senhor, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então nós não podemos agir dessa maneira. Mas para isso a nossa carne tem que ser mortificada, porque de tempo em tempo a nossa carne, o nosso natural quer ressuscitar, quer ressurgir. É por isso que precisamos estar meditando na palavra, é por isso que precisamos estar em oração, é por isso que tem momento que precisamos sim jejuar, porque a Bíblia vai dizer que tem cascas de demônio que só sai com jejum e com oração. E a gente vai se descuidando, porque Davi estava passeando ali no terraço dele, e havia uma guerra. Não era para ele estar ali, ele tinha que estar lá na guerra com os soldados dele. E num descuido dele olhar para aquela mulher, dele cobiçar aquela mulher, a gente vê o ponto que Davi chega. Aí eu te pergunto, se Davi, que era segundo o coração de Deus, chegou a esse ponto, nós não podemos chegar? Se a gente não vigiar, se a gente não atentar, se nós não sermos prudentes. E foi assim com esse homem. E eu fiquei imaginando essa carta de morte em nome de Jesus. Qualquer sentença de morte que possa ter sido liberada no mundo espiritual, para nossa casa, para nossa família, para nossa vida, para os nossos filhos, eu repreendo
E quando a gente vai meditando na palavra, a gente fica chocado, porque a gente não consegue entender como que o ser humano, mas o que mais que nós temos visto é isso: a humanidade, a falta de amor, o amor se esfriando, como a palavra de Deus diz, é pai matando filho, filho matando pai, e tudo que está escrito na palavra tem se cumprido. E a gente vê aqui quantas pessoas não estão feridas, machucadas e magoadas por causa da atitude de alguém que não pensou na família, que não pensou nos filhos, que não pensou na esposa, que não pensou no esposo. Porque na hora satisfazer a carne é muito bom, mas a gente precisa entender que nós podemos até satisfazer a carne, mas vai vir consequências, principalmente para nós que conhecemos essa palavra, que estamos ouvindo essa palavra. E a gente vê Davi dando essa carta, mas no nome de Jesus, irmãos, nós vamos vigiar, nós vamos orar, nós começamos errado, mas não vamos terminar errado. Nós éramos velha criatura, hoje nós somos novas criaturas. Hoje o Senhor tem trabalhado em nossas vidas. Hoje, através dessa palavra, eu preciso entender que eu posso melhorar sim. Eu posso deixar tudo aquilo que não agrada o coração de Deus, tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor. Nós podemos fazer isso. E o Senhor quer nos ajudar. E nós não precisamos entrar na vida de ninguém para querer destruir ninguém. A gente quer que o Senhor abençoe a nossa vida. A gente quer que o Senhor coloque em ordem a nossa vida. A gente quer ser instrumento de bênção. Porque era um homem segundo o coração de Deus. E foi duas situações tenebrosas, que é abominável aos olhos do Senhor. Um adultério. E depois de um adultério, um homicídio. E eu fiquei pensando até que ponto a gente pode ir ou podemos chegar. Porque se a gente não tiver o Espírito Santo de Deus, e a Bíblia vai dizer que o que nos afasta do Senhor é o pecado. É o pecado. Não adianta a gente achar, você pode estar aqui, eu posso estar aqui, sendo usado, sendo instrumento, achando que é o Senhor, até que possa estar me usando. Porque tem situações que o Espírito Santo já foi embora há muito tempo. Não adianta, a palavra de Deus vai dizer que o pecado nos afasta sim do Senhor. E se nós não tivermos discernimento, muitas das vezes a gente acha que está recebendo bênção, a gente está recebendo a palavra de maldição, de pessoas que o Espírito Santo já não faz mais parte. Porque se a Bíblia diz que o que afasta o Senhor da nossa vida é o pecado, então se tem pessoas que possam estar no altar, pregando ou sendo usado por Deus, não pode ser o Senhor. Porque a Bíblia, ela é fiel com a palavra dele. E é a Bíblia que fala dessa maneira. E a gente vê Davi, né, um homem segundo o coração de Deus, mas um homem sendo usado no natural. Porque nesse momento, quando ele começa, quando ele quebra um princípio que ele adultera, quando ele quebra um princípio que ele adultera, a gente sabe que ali a carne já vai prevalecer, porque não houve arrependimento. Não houve arrependimento porque quando Urias chega, ele quer resolver aquele problema, ele queria jogar aquela situação, porque quando Betseba fala para ele que está grávida, aí ele se desespera, aí ele fala, eu vou resolver esse problema. Urias já chegou na cidade, eu vou mandar ele ir ter com a mulher dele e vai estar tudo resolvido, não vai respingar nada em mim. Eu já resolvi esse problema. Mas aí a gente vai vendo com o abismo, vai chamando o outro. E o mais interessante era a posição de Urias. Que possamos ser Urias do Senhor. Que possamos ter palavra. Que possamos nos posicionar. Porque Urias, mesmo sem saber o que estava acontecendo, ele mostrou fidelidade ao reino dele. Ele mostrou fidelidade ao Deus de Davi. Ele mostrou fidelidade a Davi. E nem isso fez com que Davi voltasse atrás daquela situação. Davi efetuou aquilo. E eu fiquei pensando, como que pode um homem segundo o coração de Deus? Porque quando Urias morre, vem a notícia que Urias morreu. Eu falei, meu Deus, e Davi continuava como se nada tivesse. Gente, isso é muito triste. A gente continua começar a fazer maldade, a gente saber que estamos errados e a gente não sentir nada, não ter sentimentos. Que o Espírito Santo de Deus, que a presença desse Espírito Santo de Deus vinha nos incomodar com a nossa fala, com as nossas atitudes, com nossos comportamentos. Porque a pior coisa é quando a gente
começa a entrar por um caminho de erro, de maldade, e a gente acha que está tudo normal. Porque hoje o que mais a gente vê está normal, é normal, não tem nada a ver, que é o que a gente escuta. Mas não está normal, porque o Senhor vai dizer na palavra dele para a gente não se conformar com esse mundo. E muitas das vezes nós vamos nos conformando, porque a gente acha que a gente vai estar fazendo algumas coisas e que Deus não vai estar vendo. Mas só que Davi se enganou, porque toda aquela maquinação, tudo aquilo que ele fez, o Senhor levantou um homem que foi Natã como profeta, para mostrar para ele que não fica nada em oculto aos olhos do Senhor. E não fica, irmãos, não fica. O Senhor deixa a gente brincar, o Senhor deixa a gente ir, e muitas das vezes o Senhor sinaliza, o Senhor dá sinais através da palavra. Não precisa ninguém falar nada com você, não, a própria palavra vai te falando, a própria palavra. E Davi achou, aquilo não mexeu com ele, ele achou, já resolvi o problema, já empurrei o problema para debaixo do tapete. E eu fiquei pensando, meu Deus, destruiu uma família. Quantas pessoas não têm entrado para destruir famílias? Quantas mulheres enviadas de Satanás? Quantos homens enviados de Satanás? Quantos filhos de servos de Deus sendo destruídos? Se envolvendo com pessoas que não glorificam, que não têm a mesma fala. E que vai levando, e que eles vão indo, não tem nada a ver, sem perceber, sem achar que tem que ter, porque tem um momento que a gente precisa entender que tem alguma coisa errada sim. E Davi não conseguiu, porque ali prevaleceu a carne dele, o desejo da carne dele, e ele achou que não viria consequência. E veio consequências para ele, porque o Senhor foi duro no tratamento com ele. E o Senhor não passou a mão na cabeça de Davi, não. Ele teve que entender que com Deus a gente não brinca. E tem muita gente brincando com o Senhor, mas vai brincar até quando ele deixar, até quando ele permitir. Porque uma hora ele vai mostrar que ele é Deus. Então não é para brincarmos. Não é para a gente querer o mal de ninguém, não é para a gente querer destruir ninguém. A gente precisa confiar na justiça do Senhor, porque o Senhor ele é justo, porque o Senhor ele é fiel, e ele diz que a justiça pertence a ele, não a cada um de nós. Mas nós vemos aqui o que aconteceu através dessa palavra. Nós vemos aqui Davi, ele já não estava se comportando com essas atitudes como um homem segundo o coração de Deus, ele estava se comportando como um homem carnal. E quantos às vezes não estão dentro da casa do Senhor se comportando como um homem carnal, com as brincadeiras de carnalidades, sem temor nenhum ao Senhor, sem responsabilidade, sem reverência. Mas a palavra ela vai nos chamar a atenção para que possamos vigiar, para que possamos buscar a face do Senhor, para que possamos fugir da aparência do mal, como a palavra do Senhor diz. E eu te pergunto, e eu me pergunto nessa noite, essa palavra fala ou não fala aos nossos corações? Não é uma palavra que nós precisamos ouvir e nos alertarmos e entendermos que o mesmo Deus que estava ali em toda aquela situação é o Deus que se encontra aqui em nossas vidas, falando ao nosso coração, mostrando que um homem segundo o coração de Deus teve a capacidade de não vigiar e cometer um adultério e depois do adultério um homicídio. Que no nome de Jesus, que possamos ser homens e mulheres cheios da unção do Senhor, que possamos ser homens e mulheres com discernimento, que possamos ser homens e mulheres que a gente precisa entender que nós não vamos brincar com o reino espiritual, porque tem muitos brincando com o reino espiritual, sem saber quais são as consequências. E Davi, ele não deixou de ser segundo o coração de Deus, não. Isso é para entendermos que a Bíblia vai dizer: aquele que acha que está de pé, vigie para que não caia. Porque eu fiquei pensando, como que pode um homem, que a Bíblia vai dizer que era segundo o coração de Deus, entrar num adultério e depois cometer um homicídio? Como que pode um homem escrever uma carta e falar: Urias, leva essa carta? E eu fiquei pensando, meu Deus, por que Urias não teve curiosidade de abrir aquela carta? Porque ele tinha respeito.
porque ele mostra que ele tinha respeito com o reino de Davi, porque a atitude dele de falar, eu não vou para minha casa, eu não vou ver a minha esposa, eu não vou comer na minha casa, eu sei o que está acontecendo uma guerra, e eu não vim aqui para estar passeando não. Irmãos, nós precisamos atentar, nós estamos vivendo em dias maus, e às vezes a gente começa assim, vai descer, porque eu oro, porque eu faço, porque eu prego, porque eu louvo. É a misericórdia do Senhor. Porque Davi aqui era segundo o coração de Deus. E Davi cometeu tudo isso. E quem somos nós, irmãos, para não falharmos também? Então Deus tem sido misericordioso. Vai ter um momento que o Senhor vai falar, não vai por esse caminho. Vai se quiser. Se teimar, se querer ficar batendo de frente, e vai se arrebentar, porque Davi se arrebentou, porque depois não adiantou ele estar jejuando, não adiantou ele estar no templo, não adiantou ele estar chorando. O Senhor falou, eu já dei uma sentença, essa criança vai morrer. E não foi o choro dele que fez com que Deus voltasse atrás, não, porque o Senhor precisava corrigir a Davi. E tem situações que na maioria das vezes é o Senhor nos corrigindo, porque graças a Deus nós temos um Pai Celestial, que Ele sabe quando nós precisamos de correção, irmãos. E graças a Deus por isso, graças a Deus quando o Senhor coloca alguém que você sabe que tem uma responsabilidade, que tem temor, e começa a te orientar, e começa a falar, tá errado, vai por esse caminho, não faz desse jeito, faz. A gente precisa glorificar a Deus, porque é a pior coisa quando o Senhor já não está falando mais nada. Aí a gente acha, porque a igreja me abandonou, porque não vem ninguém aqui me visitar. Irmão, do mesmo Deus que abre, Ele fecha. Porque tem hora que não é irmão que abandonou, não é igreja que abandonou, não é pastor que abandonou. O Senhor fala, agora é comigo, sai de cena. Aí quem é que vai desobedecer? Só vai desobedecer aquele que acha que é melhor do que Deus, ou que faz alguma coisa maior que o Senhor. Porque quem tem entendimento vai obedecer e vai deixar o Senhor fazer a obra. Então que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao nosso coração. Porque houve um adultério. E ele tinha que parar só naquilo ali. Mas ele não parou. Do adultério ele foi para um homicídio. Um homem de guerra. Um homem que quando a gente vê, quando ele começa a maquinar, quando ele começa a tentar fazer com que Urias fosse para a casa dele, e tudo que ele falava para Urias fazer, Urias falava que não faria. Ele embebedou Urias achando que Urias ia para a casa dele, e Urias dormiu lá fora, mas não foi para cá. Ele foi ficando desesperado. Irmão, um abismo nunca vai fazer com que a gente resolva a situação da forma que a gente achar que tem que resolver. Ele tinha que ter confessado o pecado dele, ele tinha que ter se arrependido, não procurado resolver uma situação de um adultério em cima de um homicídio. E foi o que ele fez. E foi o que ele fez. Então é uma palavra, ela é dura, irmãos. Mas é para refletirmos, é para pensarmos, é para a gente parar e falar assim, epa, em que direção eu estou indo? O que eu estou fazendo? Eu estou tentando atrapalhar alguém? Eu estou tentando prejudicar alguém? Eu estou tentando entrar em algum relacionamento de alguém? Isso não condiz com a palavra. Isso não agrada o coração de Deus. A gente precisa esperar e saber que Deus tem bênção para cada um de nós. O que a gente vê que é problema, foge, sai fora, não entra nesses problemas, porque virão consequências. Porque ainda que você ache, não, estou fazendo, está dando tudo certo, uma hora vai dar ruim. Deu ruim para Davi. Eu fiquei imaginando Natan, irmão, cheio da autoridade, começa a contar uma historinha para Davi. E Davi fica furioso. Não, esse homem merece a morte. E Natan fala, esse homem é você. Irmãos, tem que estar cheio da unção e da autoridade, porque Davi era rei. Era ele que comandava. E Natan era um homem cheio do Espírito Santo de Deus para falar aquilo que estava acontecendo. E ele se arrepende, ele confessa o erro dele. Mas mesmo assim Deus trata com ele. Então que nessa noite que o Senhor possa continuar guardando a nossa casa. Que nessa noite o Senhor possa falar através dessa palavra que um homem segundo o coração de Deus teve a capacidade de adulterar e de cometer um homicídio. É para nós despertarmos que nós não estamos isentos de passar por uma situação dessa. Precisamos vigiar, precisamos correr da
precisamos estar em oração, precisamos estar meditando na palavra, porque quando a nossa carne, que ela não se converte, que ela não se liberta, quiser ressurgir, aí você é alimentado com a palavra, você em oração, ela não vai ressurgir, ela não vai ressuscitar, ela não vai prevalecer, porque o Espírito é que vai prevalecer, não vai por esse caminho, tá errado, se você for vai dar ruim. E a gente vai entender, não, eu não posso mais, isso não me condiz, eu não posso estar agindo dessa forma, eu não posso ser um homem carnal, eu não posso ser uma mulher carnal, eu tenho que ser um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, para fazer a vontade do Senhor, para renunciar, ainda que venham os pratos, ainda que venham as ofertas, ainda que venham os convites, esse Espírito Santo que habita em mim, ele vai me ajudar, ele vai me dar força para me dizer não. Porque a palavra de Deus vai dizer que se o Senhor vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres. Nós somos livres para dizer não. Nós somos livres para não cair nessas ciladas do diabo. Nós somos livres para permanecer em prontidão, fazendo a vontade do Senhor. Ainda que falem, você é careta, você quer ser santo demais, você quer ser melhor. Não. O Senhor conhece a intenção de cada coração, irmãos. E eu sempre digo, a tua identidade, você tem essa identidade em Cristo, então você sabe o que você é. Então não vai ser alguém falando coisas que não sabe, que não entende, não vai ser um grupinho querendo escarnecer, querendo te zoar, que vai fazer com que você abra mão dos princípios que você já tem. Os princípios de Deus, os princípios da palavra. E que essa noite, que essa palavra, que essa atitude de Davi possa despertar em cada um de nós. Que essa palavra, essa atitude dele, essa carta, todo esse emaranhado que ele tentou resolver de qualquer jeito, porque ficava mais fácil ele ter confessado aquele pecado. Não tinha necessidade para Davi carregar um homicídio nas costas. Tem coisas que não tem necessidade para carregarmos. Tem gente carregando culpa ainda. Tem gente carregando ainda situações que viveu no passado, mas ainda não se arrependeu de fato e de verdade, ou ainda não sentiu o perdão de Deus. Então, se o Senhor já disse, eu já te liberei, eu já te perdoei, sinta esse perdão do Senhor. E o mais interessante, que nós aprendemos que o arrependimento faz com que a gente não cometa mais aquilo que cometemos. Você pode até errar em outras áreas, porque nós estamos propícios a errar. Mas se você se arrependeu, você não vai fazer de novo, porque houve um arrependimento. E quando há arrependimento, há libertação, irmãos. Quando há arrependimento, há libertação. Não é emoção, não é a gente ficar sentindo, às vezes, como é que a gente fala? Remorso. Porque às vezes não é arrependimento, é remorso. E remorso é momentâneo. Você chora, você sofre, daqui a pouco parece que não aconteceu nada. Mas o arrependimento você entende, eu não posso mais ir por esse caminho, nem posso fazer mais isso. Então que nessa noite, irmãos, é um culto direcionado para casais e família. A gente vê um homem segundo o coração de Deus entrando num casamento, entrando num relacionamento, destruindo uma família. Um homem segundo o coração de Deus. Então a Bíblia vai dizer, aquele que acha que está de pé, vigie para que não caia. Se você está de pé, a honra, o mérito não é nosso, é a misericórdia do Senhor, a causa de não sermos consumidos. Vamos ficar de pé, que o Espírito Santo possa falar mais ao teu coração, que o Senhor venha mover as águas, que o Senhor venha abrir as janelas do céu, que o Senhor venha derramar as bênçãos dele sem medida, que o Senhor possa tocar no teu coração nessa hora. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei se Satanás se levantou sugestionando, te acuando, te intimidando, para que você faça alguma coisa que fira os princípios da palavra. Mas eu quero te dizer para vocês e para mim, recue, não faça igual Davi fez, não, e não fique achando que você vai conseguir resolver uma situação, porque vai vir outro abismo. E quantas das vezes a gente não está paralisados, porque a gente não conseguimos resolver e a gente só vai se enrolando cada vez mais. Mas graças
a Deus, nós entendemos que nós somos livres. O Senhor nos libertou. O Senhor tem falado através da palavra. Nós não vamos agir como Davi. Nós vamos continuar pedindo a misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos, para nos sustentar, para nos fortalecer. A gente não vai pagar o mal com o mal, não. A gente vai confiar na justiça do Senhor. A gente não vai agir segundo o nosso querer e a nossa vontade. Nós vamos orar esse Senhor para Ele mortificar a nossa carne. Nós vamos continuar buscando esse Senhor, para o Espírito Santo que habita em nós prevalecer e matar a nossa carne e mortificar a nossa carne, para que o Senhor possa continuar sendo glorificado. Porque hoje nós fomos levantados, fomos chamados para sermos anunciadores de boas novas. O Senhor tem nos levantado para anunciarmos boas novas. Nós não estamos sendo levantados para destruir ninguém, para matar ninguém, para ferir ninguém. Eu sempre digo, aquilo que você não quer para você, você não pode querer para o outro. Não pode de maneira nenhuma. E a gente não pode arrumar desculpa achando, mas eu estou agindo assim porque fulano está agindo assim. A Bíblia nos ensina a andarmos na contramão desse mundo. Ande na contramão desse mundo. Não se conforme com tudo que você ouve, com tudo que a gente está vivenciando, ouvindo, tudo que está chegando ao nosso ouvido. Vamos continuar fazendo diferente, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado.